Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu queria fazer esse vídeo para falar um pouco para vocês sobre como e por que estudar trechos difíceis no violino. E a primeira coisa que eu quero dizer sobre isso, e eu acho que é necessário a gente começar falando um pouco sobre isso, é: violino não é para arregões. Bom, vou ficando por aqui, um grande abraço. Tô brincando, não vou ficar por aqui não, mas até poderia, porque essa é uma mensagem forte. Violino não é para arregões, e eu tô falando isso em tom de brincadeira, por quê? Porque violino é um dos instrumentos mais difíceis e, por causa disso, um dos instrumentos mais desanimadores que tem. Por quê? Porque é difícil você ver resultados no violino e quando você vê é difícil mantê-los. Por quê? Porque para você manter resultados você precisa estar sempre estudando e sempre se mantendo com aquele repertório em dia. Então vamos supor que você esteja estudando uma música e aí de repente você fica anos sem tocar essa música, dificilmente você vai conseguir tocar essa música de novo com a mesma qualidade naquele momento. Você vai ter que voltar a estudar a música como se você estivesse começando a aprender a música de novo. Então, o violino tem isso de muito desanimador. E é por isso que eu estou dizendo que violino não é para arregões, não é para pessoas que desistem fácil. Mas a música em si, não só o violino, tem alguns desafios e alguns benefícios por causa desses desafios que geram em você, instrumentista, estudante, você, professor, você, violinista profissional, a música gera em você algumas qualidades que são essenciais, não só para a música, mas também para a vida. E é por isso que a música é algo tão sensacional. Porque quando você estuda violino e você se depara com problemas, com dificuldades, essa dificuldade vai te ensinar a persistir. Né? Então, quando eu digo que violino não é um instrumento fácil, não é um instrumento para quem desiste fácil, é porque uma pessoa que desiste fácil provavelmente não vai conseguir tocar. Por quê? Porque o violino tem naturalmente as suas dificuldades, mas você ao mesmo tempo precisa se manter desafiado, você precisa se manter estudando coisas cada vez mais difíceis. Então, por que estudar coisas difíceis? Essa é a pergunta. E a resposta é para que você não se acomode no mesmo nível. Muitas vezes a gente chega num determinado ponto e a gente quer ficar tocando só coisas simples, meio sem desafio. E isso é um problema, porque isso mantém você tecnicamente acomodado, né? Então, o estudo do violino e o estudo de trechos de músicas, de peças difíceis, de coisas que vão te desafiar de alguma forma, é um instrumento de desenvolvimento de persistência. A palavra da moda agora é resiliência, e eu não sou coach, nem tenho pretensão de ser. Mas os coaches andam usando muito essa palavra, né? A palavra resiliência. Por quê? Porque a palavra resiliência significa que você se reinventa quando você tem problemas, que você persiste, mas não só persiste, mas também persiste com a cabeça no lugar, né? Porque às vezes a gente persiste. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu estudava violino, tinha um livro que eu não gostava muito, Rancite, odiava o Rancite. E eu lembro que quando eu estudava esse livro, eu estudava meio que chorando, porque eu tinha raiva dele. Mas eu sabia que eu precisava estudar e que aquilo faria bem para mim, faria bem para minha técnica. E mesmo assim, mesmo com raiva dele, eu continuava estudando. E por isso que a gente acaba desenvolvendo. A música gera isso na gente, né? E tem uma outra coisa que é o seguinte: quando você estuda trechos difíceis e consegue vencer, consegue passar esses trechos, consegue passar essas dificuldades, a alegria da vitória, a alegria da conquista é muito maior. Quando você toca coisas que são fáceis, você já esperava conseguir, fala sério. Agora, quando você pega um desafio e começa a estudar e vê que aquele trecho é difícil, que aquela música é difícil e que ainda assim você conseguiu, com certeza a alegria dessa vitória é muito maior. Então, respondendo à pergunta, por que estudar trechos difíceis? Por que colocar coisas difíceis no seu repertório? Eu diria três coisas. Eu diria a primeira coisa, que a alegria de conseguir passar por essas dificuldades é tão grande que compensa toda a luta até aquele momento. A segunda coisa é a seguinte, é que a dificuldade ela faz você não se estagnar, ela faz você andar. Por quê? Porque para vencer aquela dificuldade você tem que evoluir. E nesse sentido, a terceira coisa é que a música proporciona pra gente a grande capacidade de evoluir os nossos atributos, de evoluir nossa paciência, de evoluir nossa persistência, de evoluir nossa resiliência, né? E assim nos tornarmos pessoas melhores, não só na música, mas também na vida de uma maneira geral. Pensa, se você toda vez que passar por um problema na vida você desistir, você não der um passo à frente, você realmente vai ficar empacado em algumas áreas da sua vida. Agora, e se a música te ensinar isso? Se a música te ensinar a vencer as dificuldades, com certeza no restante da vida você vai ser tão persistente e tão paciente quanto você é no estudo do violino.
Eu me lembro, e aí entra na parte de como, né? Como resolver, como estudar essas coisas difíceis, né? E eu quero dar um exemplo. Eu me lembro de quando eu estava estudando a Sinfonia Espanhola de Lalo, e ela tem alguns trechos difíceis. Vou pegar um trecho de cabeça aqui. Eu me lembro de logo no começo, tem um trecho muito bonito que ele é o seguinte. Vou tocar devagarzinho só para a gente entender a dificuldade. Né? Esse trecho é um trecho bem conhecido da peça e eu lembro que eu tinha dificuldade nele. Por quê? Porque eu toquei devagar, mas esse trecho ele é assim. Né? Ele é bem puxado, bem veloz. E eu me lembro que eu tive que praticar minha persistência e minha paciência nesse trecho. Por quê? Porque era um trecho muito difícil e não saía. Na velocidade que eu queria que saísse, ele não saía. Aliás, eu teria que estudar de novo, porque faz muito tempo que eu não pego esse concerto. Então, às vezes, vou mascar aqui, mas você vai me perdoar. E eu lembro que eu comecei a pensar em como fazer para resolver. E eu percebi o seguinte, e anota isso para você. Boa parte dos problemas que a gente tem com os trechos difíceis estão nas ligações de frases que nós conseguimos fazer. Vou explicar. Vamos separar esse solo por trechos. Vamos separar, pega aí a música que você quer fazer, o trecho que você não consegue passar de jeito nenhum e separa ele por trechos, tá? Vamos separar aí em 2 trechos. O primeiro trecho você consegue fazer. O segundo trecho você também consegue fazer. Só que às vezes a gente tem problema de ligar, de continuar, de dar continuidade na frase, de ligar um trecho no outro, né? E eu comecei a perceber que a minha dificuldade nessa peça, nesse trecho, era exatamente essa. Era que eu não conseguia passar. Então se eu estudasse ele parte por parte, eu fazia devagarzinho, né? Por exemplo. Eu conseguia fazer o trecho bem. Aí depois vinha... E aí eu fazia mais rápido. Né? E aí eu não conseguia ligar os 2 trechos. Esse era o grande problema, porque eu fazia estudava aquele trecho separadinho e conseguia fazer. E aí, na hora que eu ia fazer o outro trecho, eu não conseguia. Né? Eu não dava conta de ligar uma coisa na outra. Então eu voltava e estudava só a ligação entre as 2 partes. Então eu fazia... E isso me ajudava a pensar, né, dividindo as frases, dividindo os trechos, dividindo, por exemplo, estudando compasso por compasso, um exemplo. Eu conseguia identificar a dificuldade e eu conseguia pensar nela na hora que eu ia tocar esse trecho. Então estava rápido, eu começava a primeira parte já pensando na segunda. E aí eu me lembro que tinha uma mudança de posição, né? E aí eu tinha dificuldade nessa mudança. Por quê? Porque eu não conseguia pensar na frente, né? Eu tinha dificuldade de antecipar essa mudança mentalmente. Então, eu estudava os trechos separados, estudava isso aqui, estudava devagar, e aí estudava mais rápido. E aí, na hora que eu ia fazer o trecho inteiro, eu não conseguia. Por quê? Porque eu tinha dificuldade de raciocinar, eu tinha dificuldade de organizar as ideias na minha cabeça. Então, depois que eu comecei a perceber que o problema às vezes não é técnico, e presta atenção nisso, o problema às vezes não é técnico, às vezes, e a maioria das vezes, o problema é na cabeça, o problema é no raciocínio, na falta de agilidade na hora de raciocinar. Então eu comecei a separar os trechos e estudar esses trechos ligados um no outro, e aí eu consegui vencer o trecho finalmente. Enfim, assim como eu tive essa dificuldade, eu só tive essa sacada porque eu já tinha visto outras pessoas terem essas dificuldades, eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo agora podem também ter a mesma dificuldade. Podem ter dificuldade de raciocinar, de organizar as ideias, para que na hora de estudar esse trecho não seja tão desmotivador, que você não fique só tocando a música inteira e aí quando chega naquele trecho, ao invés de resolver o trecho, você volta para as partes fáceis e fica aí sem desafio nenhum.
né? Na verdade, o desafio é aquele que vai mover, aquele que vai movimentar você para um caminho, para um degrau acima na hora de estudar técnica. Então, aceite os desafios, separe trechos por trechos, seja inteligente na hora de estudar, que com certeza você vai sair da zona de conforto e as suas alegrias com essas vitórias vão ser muito grandes. Bora estudar!